Preencha as lacunas com os artigos que concordam com seus respectivos substantivos. Tomou decisões complicadas para o povo. Umas decisões não complicadas para o povo. Qual é o sentido que tem quando eu digo que ele tomou umas decisões complicadas? Que tomou umas decisões que são, que eu não sei quais são, mas que complicou, tá? Eu não sei que decisões foram essas, eu não tive acesso às decisões dele. Eu só sei que deu ruim, não foram boas. Entendeu? Agora, se eu digo, tomou as decisões complicadas para o povo, são aquelas decisões, já estava previsto. A gente sabia mais ou menos o que era. Entendeu? Sim. Então, tipo, aumentou o imposto, tomou as decisões. Quais decisões de aumentar os impostos? Tomou umas decisões. Quais decisões? Ainda não sei. Eu sei que deu ruim. Tá? Comprou livros na promoção. Comprou os livros. Comprou os livros na promoção. Qual é o sentido? É os livros conhecidos que ele precisava, por exemplo. Isso, que todo mundo já sabia que ele tinha uma lista de livros, ele foi lá e comprou os livros que ele queria na promoção. Se fossem uns livros. Qualquer um livro. Qualquer livro que ele, de repente, deu na cabeça dele, estava na promoção e comprou. Lavou o carro e saiu para viagem. Uma. Lavou o carro e saiu para uma viagem. Então, quando eu digo lavou o carro, qual é o sentido? O carro dele, né? O carro dele. E para uma viagem? Uma viagem qualquer, né? Que eu não sei para onde ele está indo. Sei que ele lavou o carro e saiu para viajar. Agora, lavou um carro e saiu para a viagem. Já é a viagem certa, né? Exatamente, uma viagem já programada. E lavou um carro. Lavou um carro qualquer. Lavou um carro qualquer. Vai ver que ele tinha 2 carros na garagem, né? Aí lavou um qualquer um deles lá e foi viajar. Para aquela viagem boa. Leia o fragmento do texto abaixo e responda. Uma noite dessas, vindo da cidade de Paris, tudo tem a ver com Dom Casmurro, tá, gente? Todos os pedaços, fragmentos de texto que eu coloco aqui é do livro Dom Casmurro. Uma noite dessas, vindo da cidade de Paris Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Por que foi empregado o artigo uma para acompanhar o substantivo noite? Vamos achar aqui. Uma noite que ele não lembra qual foi, né? Foi uma noite qualquer. Perfeito. Destaque do texto 3 artigos definidos. A viagem. E indica o quê? Uma viagem que você sabe onde é que você vai ir. Talvez aquela viagem que ele faça toda noite, né? Então já sabe que é aquela viagem que ele sempre faz. Os versos. Os versos, muito bom. Os versos hoje é artigo definido, mas está no plural. Masculino plural, perfeito. Por que foi empregado o artigo 1 para acompanhar o substantivo rapaz? Um rapaz qualquer. Um rapaz qualquer. Desconhecido. Isso, desconhecido. Tá? Quando o artigo é indefinido, distancia. Não conheço, não sei bem quem é. Quando o artigo é definido, ele aproxima. Quais são os artigos definidos que aproximam? O, a, os, as. Quais são os artigos indefinidos que distanciam? Uma, uns, umas. Tá bom? Diz aqui, olha, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro. Um desses rapazes que tem pelo bairro. Não sei bem de quem é não, mas ele está sempre por aqui. Então, distanciou, tá vendo? Agora, na D. Dom Casmurro afirma que o rapaz era um conhecido de vista e de chapéu. Por que ele usa o artigo indefinido 1 antecedendo o substantivo rapaz? Acabei de falar, né? Porque é um rapaz qualquer que estava por ali sempre no trem. Neste trecho, o autor utiliza o artigo definido a antes do substantivo viagem e o artigo definido os antes do substantivo versos. Qual é a intenção do autor ao usar esses artigos nesta frase? Da imagem de satélite. É a viagem que ele... É uma viagem conhecida. Uma viagem conhecida, porque é a viagem que ele sempre fazia, todas as noites, né? E os versos? Recitando-me versos.
Não tem artigo, porque eram versos que eu não conhecia. Mas agora, no texto, esse verso já me foi apresentado, né? Ele já apareceu no texto. Então, quando o autor continua escrevendo e se refere novamente a esses versos que já foi anteriormente apresentado, ele vai acrescentar o artigo definido, para dizer o quê? Que são os mesmos versos que ele já falou aqui anteriormente. Tá bom? Então, por isso que eu digo que quando o artigo é definido, é porque o autor está me apresentando, né, o falante, ou o autor, está me apresentando um substantivo que já foi apresentado anteriormente no texto. Então, verso já apareceu aqui anteriormente. Quando ele volta a falar de verso, ele coloca o artigo definido antes de versos para indicar que são os mesmos versos que ele havia falado aqui. Então, por isso que ele vai utilizar a viagem, porque é uma viagem cotidiana que esse personagem sempre fazia, e vai utilizar os antes de verso para indicar que eram aqueles versos que anteriormente tinha sido apresentado no texto.